Olá galera, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo do Espírito Santo. Sou missionário católico do Acho. Convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho, coloca um comentário abaixo aí, nem se for Salve Maria, que na medida que você comentar e curtir, o YouTube impulsiona para outras pessoas acompanharem, né? Hoje vamos para o quarto dia do nosso tema da meditação com Maria. E nosso tema hoje é a morte. Sabe o que significa? Você que está me assistindo esse vídeo agora, a notícia não é muito boa. Nós vamos morrer. Você vai morrer, tá? Não há escapatória. Gostamos de brincar nas pregações que você nasceu sem pedir e vai morrer sem querer. Aproveita o intervalo e seja santo. Todos nós iremos morrer. Está escrito aqui, ó, Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Está determinado ao homem que morra uma só vez, logo em seguida vem o julgamento. Aí já é bom lembrar, né? O homem morrerá uma só vez. Graças a Deus não tem reencarnação. Morrer uma vez já é ruim, imagina morrer várias, né, gente? Misericórdia. Ninguém merece. Então vamos lá para a nossa meditação diária. A morte, né? Nós meditamos no último tempo de salvar, agora a morte. A morte é a porta da vida eterna. Sim, é verdade. Lembra que quando Jesus morreu, ele matou a morte com a sua morte e transformou a morte na passagem da vida eterna. Santo Agostinho vai dizer, né? Ele preferiu morrer por mim do que viver sem mim. Santo Ambrósio disse, ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Através dela se entra no além, ou no além eternamente com Deus, ou no além eternamente longe de Deus, que é ao lado do Satanás toda a eternidade no quinto dos infernos. É uma passagem obrigatória, ou seja, a não ser que você vai ficar aqui até a volta gloriosa de Cristo, todo mundo vai ter que encontrar com a morte. Está lá em Hebreus 9, 27, a passagem que eu citei, é o destino de todo homem morrer. Um destino que leva a marca da curva original, tá? A morte é o salário do pecado. Vamos recordar? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Por isso é terrível morrer. E a morte nos demonstra cruelmente quanto é verdadeira a palavra de Deus. Gênesis 3,19. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó voltará. Meu irmão, o que adianta ter sucesso, ter poder, ganância, dinheiro, ambição, avareza, enganação, mentira? És pó, e ao pó voltarás. Eu vim do pó e voltarei para o pó. Você veio do pó e voltará para o pó. Não tem saída para nós, tá bom? Todos nós voltaremos ao pó. Então, e aí é bom lembrar, né, que adianta a gente tem todo o poder. Aí quando eu olho para esses políticos corruptos, quando eu olho para a mulher do Xandão lá recebendo 129 milhões do banco, quando eu olho para um ministro do STF que tem um cassino, um trem lá na beira da praia no Paraná, quando você olha para acho que é o irmão do presidente da República, o Frei Chico, o sindicato dele recebeu 780 milhões do roubo dos velhos do INSS. Aí quando você olha o filho do presidente movimentando 19 milhões e umas merrequinhas lá, aí você pergunta, meu Deus, para que tanto dinheiro? Nós não vamos levar nada a não ser o bem que a gente faz, né? Com a redenção operada por Jesus no alto da cruz, porém, a morte na graça de Deus é um sinal de salvação eterna. Ou seja, você morrer na graça de Deus, meu irmão, eita, aleluia. Para os santos, a morte é a entrada no paraíso. Pronto. Por isso que São Paulo vai dizer, você vai recordar, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. E tem uma frase de Santo Agostinho que diz, quando eu nasci, todo mundo ria e eu chorava. Quando eu parti, todos estarão chorando e eu estarei sorrindo. São Paulo parece gritar com alegria quando escreve, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Por isso, São Thomas More, naquele primeiro-ministro da Inglaterra lá, condenado à morte pelo rei Henrique VIII, pelos hereges, no dia do suplício quis vestir sua roupa mais linda e preciosa. São Tomás Moro, quando foi caminhando para ser sacrificado, porque o rei Henrique VIII matou a mulher para casar com outra e separou da igreja de Roma, ele vestiu a melhor roupa para ser martirizado, que na cabeça dele ele ia encontrar Jesus.
E São Bartolomeu se fez pintar um quadro sobre a morte, que ficava um moribundo cheio de serenidade. Perto dele estava um anjo lindo com uma chave de ouro na mão, pronto para abrir a porta do paraíso. Que graça é morrer santo! Preciosa para Deus é a morte do seu santo. Por quê? Você vai recordar um texto que eu sempre prego aqui atrás para vocês nos vídeos, quando Estevão morre, na hora da morte ele vê o céu aberto e Jesus de pé à direita de Deus. Eu já expliquei isso. Por que Jesus de pé? Se a Bíblia diz em Marcos 16, nos 2 últimos versículos, que Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus. Por que a palavra fala que ele estava em pé? Que quando morre um santo nessa terra, Jesus se levanta para recebê-lo no céu. Aleluia. A morte é a coisa mais certa. Sinto muito, você vai morrer. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja gay, seja hétero, seja homem, seja mulher, você vai morrer, meu irmão. A morte é certa. Mas ignoramos quando virá, como virá e onde virá. Ou seja, você não sabe quando a morte virá, como ela virá e onde ela virá. Então o segredo, esteja preparado. Arrependido de seus pecados, confessado, tendo Jesus como Senhor e Salvador, devoto de Nossa Senhora, fiel à Eucaristia, na casa cai. Se pode morrer no seio materno, muitas crianças morrem, né? Ou com 100 anos de idade. Se pode morrer na própria cama ou no meio da rua, ao deitar. Não saberemos se veremos o sol. Ao levantar, não saberemos se chegaremos à noite. Gente, isso é um peso. E a gente tem que meditar sobre isso. Quando você deita, você não sabe se você vai ver o nascer do sol. E quando você se levanta, você não sabe se você vai chegar até a noite. Ou seja, nós temos a certeza, a gente vai embora, tá? Estamos certos disso, não sabemos nem o dia e nem a hora, conforme Jesus disse em Mateus 25:13. A morte chegará como um ladrão noturno, 1 Tessalonicenses 5:2, ou seja, escondida e de surpresa. Por isso Jesus nos avisa com alegria, estejam prontos, porque na hora que não creis, o Filho do Homem chegará. Lucas 12:40. Quão grande deve ser a nossa loucura se não queremos pensar na morte? Porque seguindo o que diz nos entristece a vida e não refletimos de que tal modo nos parecemos como avestruzes que põem a cabeça dentro da areia para não ver o perigo que o destrói? Que tragédia será uma má morte? Só entenderemos na eternidade. Eita, o demônio bem sabe quanto é saudável o pensamento da morte. Por isso o faz parecer uma coisa horrível, tendo-nos despreocupados e felizes entre vícios e pecados. Gente, isso aqui é uma estratégia do demônio, tá? O que é uma estratégia do demônio, meus irmãos? Fazer a gente não pensar na morte. Que quando você meditar sobre a morte, entender que a morte ela pode te abrir a porta do paraíso, pode te abrir a porta do inferno, você pensaria muito e abandonaria essa cachaça, essa maconha, esse adultério, essas práticas de homossexualismo, abandonaria essas orgias, essa cachaçada miserável, esse pó miserável, se você bem soubesse para onde você iria depois da morte, meu irmão. Eita, meu Deus. Ao Papa Pio XI, um dia se apresentou uma senhora pedindo uma lembrança pessoal. O Papa estava na rua, observou a senhora vestida de luxo mundano, inclinou-se no chão, recolheu um pouco de pó e fez na testa da senhora uma cruz, dizendo: lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Não lhe poderia dar nenhuma lembrança mais pessoal. Somos capazes de preencher os dias de trabalho, de divertimento. Somos capazes de preencher os nossos dias de trabalho, de divertimento, de sexo, de política, de esporte, de bebedeira, de fumo, de televisão e agora de internet celular. Vivemos amarrados e desorientados pelas tensões do lucro, do prazer, do sucesso. E nem nos preocupamos que estamos indo lá onde todos serão encaminhados para a eternidade. E as realidades terrenas, os afazeres temporais, a saúde do corpo, as coisas materiais nos escravizam, nos adormecem em uma letargia espiritual que pode ser fatal. Jesus nos recomendou muitas vezes no Evangelho
de que nos fazemos acordados espiritualmente e operosos para o reino do céu. Bem-aventurado aqueles que o patrão em sua chegada encontrar acordado. Meu irmão, que você esteja acordado em estado de graça. Estar acordado, estar pronto, significa, sobretudo, viver sempre na graça de Deus, evitando o pecado mortal ou pedindo perdão imediatamente, confessando o mais cedo possível, se houver a desgraça de cair. Aqui está o ponto, gente. Evitar o pecado mortal, pedir perdão imediatamente, se confessar imediatamente, se tiver a desgraça de cair nele. Vou repetir para vocês, o pecado mortal tem 3 coisas: pleno conhecimento, pleno consentimento, você comete deliberadamente, e ele ofende os 10 mandamentos. Mas tem alguns pecados mortais hoje que está cruel. Por exemplo, sexo antes do casamento. Os casais namorados, de noivo, tá transando à torta direita, caminhando para o inferno, vão para a missa, comungam e não acham ninguém para pregar para eles que é pecado. Gente que está só amigado, só casado no civil, está vivendo em fornicação, indo para o inferno. Pessoas que foi casado na igreja, está com outra, está em adultério. Pessoas que estão na corrupção, pessoas que estão na pornografia, pessoas que estão no mundo da criminalidade, do tráfico. Meu irmão, se arrependa de seu pecado, por favor, que se você morrer assim, meu Deus. São João Bosco dizia aos seus jovens que acordassem até mesmo às 2 da madrugada para se confessarem, se tiverem caído em pecado mortal. Deve ser esta a primeira e absoluta preocupação de todo cristão. Em qualquer momento, a morte como assim imperdoável foice. Se dizer que Apocalipse 14, me deve achar na graça de Deus. Meu irmão, você não sabe a hora da morte. Então vive na graça. Aí a morte chega enquanto você no motel com a amante, com a namorada. A morte chega enquanto você no baile funk, rebolando igual a cobra com a bunda de fora. A morte chega enquanto você no forró rala coxa, enchendo a cara de cachaça, tirando casquinha de mulher. A morte chega enquanto você numa praia totalmente pelada, mostrando a bunda, os peitos e a barriga para outro homem que não é o seu. Meu Deus, misericórdia, Jesus. A graça de Deus é como o óleo das lâmpadas na parábola das 10 virgens, né? Lá de Mateus 25. As 5 virgens prudentes que tinham o óleo nas lâmpadas entraram com o esposo às bodas. As 5 virgens imprudentes ou distraídas foram excluídas das bodas porque tinham as lâmpadas sem óleo. Olha a gravidade disso, meus irmãos. Continua. Não vos conheço. Foi a terrível palavra que o Senhor disse àquelas virgens. Pensemos, ao contrário, na morte de São Bento. Quando sentiu o momento da passagem à outra vida, o santo patriarca quis ser amparado em pé por 2 monges, estava assim com os braços levantados, no ato de ir ao encontro do esposo. Olha que coisa linda, São Bento quis morrer de pé, com as mãos levantadas, indo ao encontro de Jesus. De Nossa Senhora, obteremos a graça de uma boa morte, e nós devemos sempre pedir à Virgem Maria e a São José que interceda por nós para que nós tenhamos uma boa morte. Essa graça é tão importante que a igreja nos ensina a pedi-la em cada Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, né? Rogai por nós agora e na hora de nossa morte. Resumindo, a Ave Maria é a oração da boa morte. Feliz a morte de quem amou Maria, de quem invocou Maria. Santa Maria Madalena Sofia Barati dizia que a morte de um verdadeiro devoto de Maria é um pulo de um menino nos braços da mãe. Olha que lindo, gente. Quem é devoto de Nossa Senhora, a sua morte é um pulo de um menino nos braços da mãe. E São Boaventura escreveu que morrer com a pura invocação da Virgem é sinal de salvação. Quando São João Bosco teve a visão do céu e teve a aparição de São Domingos Sábio, poucos dias depois que ele já havia morrido, quis fazer essa pergunta. Diga-me, Domingos, qual foi a coisa mais consoladora para ti na hora da morte? Dom Bosco adivinha. Talvez o pensamento de ter guardado bem o livro da pureza. São Domingos Sábio morreu puro, virgem, no corpo e na alma. Não. Talvez o pensamento das penitências feitas durante a sua vida? Não, nem isso. Então terá sido a consciência tranquila, livre de todo o pecado? Este pensamento me fez bem, respondeu Domingos Sábio, mas a coisa mais consoladora para mim na hora da morte foi pensar que tinha sido devoto de Nossa Senhora.
Digo aos seus jovens e recomende com insistência a devoção a Nossa Senhora. Meu irmão, lembra das 5 virgens prudentes e as imprudentes. As imprudentes ouviram da boca dele: não vos conheço, porque elas não guardaram o óleo. Então, o padre Stefano peça que a gente faça 3 coisas na nossa meditação. Primeiro, oferecer a oração do nosso dia pelos moribundos. Terceiro, viver como se fosse o último dia da nossa vida. 2, né? E o número 3, ler e meditar a parábola das 10 virgens. Se você puder fazer isso, será uma bênção. Deus abençoe você. Repasse esse vídeo, coloque um comentário abaixo e nem se for salve Maria para as pessoas acompanhar. Deus abençoe. A paz.